Boa tarde, Luísa, tudo bom? Então, a gente vai. As aulas vão ficar disponibilizadas assim, vai ficar tranquilo que vai ficar disponibilizada indeterminadamente aí no Classroom, tá? E quanto ao certificado, a gente vai estar disponibilizando sim, tá? No final do curso, a gente disponibiliza o certificado, beleza? Então, parece que já deu os nossos 5 minutinhos de espera aqui, né? O pessoal já entrou. Conforme o pessoal for entrando, como sempre, eu vou aceitando, né? Vamos lá, então, né? Peraí, só um segundinho que eu tenho que ajeitar uma tela aqui para ficar melhor. Beleza. Então, essa é a nossa terceira aula, né? A gente já viu algumas boas coisas aí sobre o Power BI. E essa vai ser a minha última aula, na verdade, apresentando aqui para vocês, né? As próximas aulas serão ministradas por outras duas pessoas, né? E no finalzinho, a gente ainda vai ter um projetinho aí que vai mostrar de cabo a rabo todas as funcionalidades, né? Do Power BI e vai ser bem prático, né? E a Arlete que vai estar ministrando, ela vai mostrar um negócio bem legal para vocês, bem prático, que dá para ser aplicado. Mas, então, beleza. Sobre essa aula, a gente vai estar vendo um pouco sobre os relacionamentos, né, dentro do Power BI. E eu procurei deixar essa aula um pouco mais curta, sabe? Deixar um pouco mais dinâmica aqui. Eu vou mostrar uns conceitos teóricos aqui para vocês e tal. E depois fazer uma execução prática ali no Power BI, porque da última aula ficou bastante tempo, né? Eu achei que ficou bem maçante a última aula. Acho que foi da melhor forma possível, então procurei deixar essa aula um pouco mais curta e mais expositiva, né? E aí, quem quiser estar se aprofundando mais, basta, na verdade, basta repetir o que eu faço, o que eu fizer aqui, né? Que as aulas estão gravadas de qualquer forma. Beleza, é isso, né? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai estar vendo sobre relacionamentos, né? O que eles são, por que eles são importantes, o esquema estrela, né? Que é a forma da gente organizar os nossos relacionamentos dentro do Power BI, que é a mais comum de ser utilizada e recomendada. A gente vai estar vendo sobre os relacionamentos e cardinalidade, né, entre os relacionamentos, o que são relacionamentos um para muitos, né, que é um para N, e o muitos para muitos, N para N. Vamos ver um pouco sobre a direção do filtro, e no final a gente vai ver como é que a gente valida esses relacionamentos. A gente ter certeza que os nossos dados estão sendo mostrados da maneira correta, né? Eles não estão passando desinformação para quem está assistindo. Vamos lá, né? Primeiro de tudo, o que é que são os relacionamentos dentro do Power BI, né? Eles são basicamente a maneira que a gente tem de relacionar os nossos dados, né? Se a gente tem diversas fontes que a gente está colocando dentro do Power BI, a gente precisa fazer relacionamentos para que o Power BI entenda como é que cada um se comunica e como que a gente consegue, como é que ele pode fazer a filtragem ali dos dados, né? É importante também para a gente calcular as métricas e a gente conseguir fazer os dados conversarem no geral, né? Eles permitem que os filtros e cálculos funcionem entre tabelas diferentes, né? Então, quando a gente clica num visual ali e todo o resto sai filtrado baseado naquele visual que a gente clicou, né? Isso é basicamente os relacionamentos em ação, né? O API fazendo a mágica ali por baixo dos panos usando os relacionamentos. Eles são criados na via do modelo, né? Que é aquela é uma das 5 abas, né? Que ficam no canto esquerdo que a gente tinha visto. É a aba onde tem as tabelas que a gente consegue fazer as conexões entre as tabelas. E sem os relacionamentos, cada tabela existe de forma isolada, né? Os visuais não conseguem cruzar os dados, eles não conseguem se comunicar. Essa é a importância de a gente deixar eles bem configurados, né? Por que eles são importantes, né? Sem relacionamento correto, os filtros não funcionam corretamente, né? Como eu já tinha dito antes. Um relacionamento correto, a gente consegue clicar em um gráfico, essa informação é propagada para os outros gráficos. E ele é a base para o DAX, né? Base para o DAX, né? Com os relacionamentos ativados, a gente consegue habilitar várias outras funcionalidades do DAX. O DAX, como eu tinha falado antes, ele é a linguagem de fórmulas que a gente tem dentro do Power BI, né? Ele permite a gente criar novas tabelas, criar novas colunas com lógicas diferenciadas e fazer consultas, né? Acho que, se não me engano, o DAX já vai ser explicado na próxima aula, né? Que não vai ser o que vai ministrar. E
Continuando, um modelo bem racionado economiza horas de trabalho e fórmulas complexas, né? Já já eu vou mostrar algumas. Já já eu vou mostrar na prática, né? Se estiver ficando muito abstrato, a gente vai ver como é que é na prática essa questão dos lançamentos, tá? Fiquem tranquilos. Mas é importante ver essa parte porque os erros de relacionamento são os mais difíceis da gente perceber, né? Porque eles não vão mostrar um erro, né? O Power vai dar um erro quando você estiver mostrando informação errada, né? Tipo assim, os números vão aparecer os gráficos corretamente, mas a informação está errada, justamente porque você fez alguma conexão errada, se relacionou as tabelas de maneira errada, né? Alguma coisa nesse sentido. É bom a gente ver isso direito, né? Um, um ponto central aqui, para a gente entender como é que funcionam os relacionamentos, é entender o que são as chaves, né? O que seriam as chaves, né? Você pode pensar na chave como se fosse no CPF, né? Cada brasileiro tem um CPF e ele é tipo a chave primária, uma chave que identifica você, né? Quando você abre a conta no banco, por exemplo, o banco não copia seu nome completo e o endereço da data de nascimento para o sistema da conta ali, né? Ele tem só o CPF ali, e esse CPF, ele faz referência para outro lugar que tem essas informações completas, né? Por exemplo, no sistema do governo, né? Então, o banco em si, por exemplo, ele não vai estar armazenando tudo, mas ele tem uma informação, né? Tem essa chave, que é o nosso CPF, por exemplo, que te dá, possibilita ele trazer mais informações de outros lugares, né? De outro lugar. Isso é basicamente o que uma chave é, né? E aí, a chave, a gente vai ter dois tipos de chave, né? A gente vai ter a primária, chave primária, e a chave estrangeira, né? Que tem essas abreviações diferentes aqui, né? PK seria primary key, né? No inglês. A chave primária e o FK seria as foreign keys. No inglês também, chave estrangeira. Vamos ver, né? A chave primária, basicamente, ela vai ficar na tabela de dimensão, que, basicamente, que é outro conceito que a gente vai estar vendo. Acho que eu coloquei uma ordem mais errada aqui. Mas elas vão ficar na tabela de dimensão, que são as tabelas que a gente vai usar para filtrar a nossa, a nossa informação principal, tá? Coloque isso fique com isso na cabeça que eu já vou explicar melhor. Ela identifica cada registro de forma única e não pode ter repetições, tá? A chave primária não pode ter repetições. Já a chave estrangeira, né? Ela fica na tabela fato, que é a tabela que basicamente vai ter a maior parte dos nossos dados, né? Ela vai ter o centro ali do que a gente está analisando. Ela aponta a tabela, perdão, a chave estrangeira ela vai apontar para a chave primária de outra tabela, que são as tabelas que vão ficar na dimensão. Elas podem se repetir, vários, por exemplo, elas podem se repetir e às vezes podem ter valores sem correspondências, né? Valores sem correspondência na dimensão geram o famoso linha branco. Ok, né? Para ficar melhor agora, a gente vai falar do esquema estrela, que de fato usa esses conceitos aqui do, de primary key, de foreign key, Power BI, né? O Power BI ele foi otimizado para lidar com o padrão Star Schema, né? Que seria o esquema estrela, que eu estou tanto falando aqui, né? É um padrão de modelagem é um padrão de, como eu posso falar, né? Modelagem fica meio abstrato, mas é uma maneira da gente organizar nossas fontes de dados, né? As nossas tabelas. Deixa eu tomar uma mijada. É a maneira da gente organizar nossas tabelas. Ela é bem consolidada, isso não é só do Power BI, né? É algo que está em diferentes ferramentas de modelagem de dados aí. E é o padrão de modelagem, onde a tabela fato, né? Que, no nosso caso que eu vou mostrar aqui, seria uma tabela que vai ter a série histórica ali, por exemplo, de uso de água, que é o exemplo que eu vou trazer. Ela é a tabela que vai ter mais informações, né? O nome vem formato visual, né? Que como está aqui no canto esquerdo, parece uma estrela. Onde a gente tem a tabela fato no centro e as tabelas menores aqui no canto são as dimensões, que vão ser usadas para filtrar esse fato. E cada dimensão se conecta diretamente a fato sem
intermediários. Vamos ver isso aqui melhor. Né? O que seria a tabela fato, né? É a tabela que registra eventos e transações mensuráveis, né? Por exemplo, os vídeos, por, ex por exemplo, vendas, períodos, pagamentos, né? Uma ocorrência única, um registro, né? Algo que por si só é um fato. Ela contém métricas numéricas, valor, quantidade, desconto, duração, etc. Possui chaves estrangeiras que apontam para as dimensões. Então, pensa, chave estrangeira, chave, né? Lembra do CPF, né? Você tá, é um identificador, é um código que aponta para mais informações de outras tabelas, né? Ela comumente tem muitas linhas e poucas colunas descritivas. Ela vai ter mais o dado bruto, né? A informação numérica ali, né? E aí, a gente tem a tabela de dimensão, que, de novo, tabela que a gente vai usar para filtrar o nosso fato. Dentre os diversos tipos de tabela, né, como está aqui no... Para exemplificar melhor aqui, né, a gente tem essa imagem aqui, ó. Nesse caso, com um exemplo de vendas, né, a gente teria, por exemplo, uma tabela que representa nossas vendas, né, e aí pode ser uma empresa que vende, sei lá, qualquer tipo de produto que você puder imaginar aí, e ela coloca todos os êxitos de venda nessa tabela principal, né, que está aqui, ó. Imagina que essa estrela aqui é uma tabela e entre as pontas a gente tem outras subtabelas que seriam as nossas tabelas de dimensões. Aqui, na tabela de vendas, eu colocaria, por exemplo, quanto que foi vendido, né? E localização, o quanto, não, peraí, o valor que foi vendido, né? O lucro total. E aí, as outras colunas dessa tabela seriam as chaves estrangeiras, né? As chaves que estão apontando para outras tabelas que têm mais informações, né? Então, por exemplo, aqui em cima, ó, aqui na estrelinha a gente vai ter o registro da venda, mas dentro dessa tabela, né, de vendas, a gente vai ter uma chave estrangeira que vai apontar para uma tabela de produtos, né? E nessa tabela de produtos a gente vai ter informação de qual foi o produto que foi vendido de fato, né? Ou então, de maneira similar aqui, a gente teria aqui no campo a informação de onde que foi vendida onde que foi feita essa venda, né? Mas aqui embaixo a gente poderia ter informação de quem fez essa venda, né? Então a gente tem uma tabela central que vai conter a série histórica ali, o acontecimento em si, e a gente tem outras tabelas ao redor ali que vão permitir a gente filtrar como que aconteceu esse acontecimento, né? Quem foi que fez a venda, por exemplo, onde aconteceu, qual foi a data, né? E etc, né? E aí, aqui como está no texto aqui, ele dá um destaque especial para a coluna data, né? Que a gente vai ver ali, a gente cria uma tabela separada, é muito comum a gente ter os nossos dados aí, e a gente cria uma tabela separada só para armazenar as datas, né? Por quê? Porque daí isso vai permitir a gente fazer coisas mais interessantes envolvendo o tempo, né? Fazer uma inteligência de tempo ali, né? Isso, a gente poderia, né, dentro dessa inteligência de tempo, a gente poderia ter coisas como, beleza, nesse mês aqui eu vendi tanto, né? Mas quanto que eu vendi no mês passado, exatamente nesse mesmo dia, nesse mesmo período? Ou então você pode expandir para anos, né? Como que o histórico de vendas dessa empresa, por exemplo, se comportou ao longo dos anos, né? E isso é bem facilitado quando a gente cria uma dimensão, né? Uma nova dimensão, uma nova maneira de ver, aqui no caso com as tabelas de data. Bom, vamos lá, né? Falando um pouco mais aqui das vantagens desse esquema esteira, né? Uma das principais é a performance, né? Muitas pessoas podem pensar que é só colocar os dados aqui no Power BI, né? Tipo assim, jogar aqui relacionado de uma forma que isso não vai ter... Que ele vai fazer da melhor forma possível, mas não é. É quando a gente tem um modelo bem estruturado, né? Usando o padrão esquema estrela aqui, né? Esquema estrela, a gente tem alguns benefícios como a performance, né? Porque em vez de ter uma tabela zona gigante, né? A gente quebra em tabelas menores, né? E o motor do Power BI, ele tem tabelas menores de maneira mais eficiente, né? Mais focado. A gente tem a facilidade de usar o DAX, né? A gente consegue usar o DAX também de maneira melhor. E a manutenção fica fácil. O que é manutenção? É você conseguir
melhorar esse dashboard que você tem, né? Adicionar novas coisas ou remover, né? Se você tem um modelo não muito bem estruturado ali, tudo junto na tabela só, acaba ficando meio complicado. Beleza, né? Se essa parte de esquemas e chave estrangeira não tiver ficado muito claro, fica tranquilo que em breve aqui eu vou mostrar o exemplo no Power BI e talvez fique bem mais claro, né? Creio que irá ficar mais claro, né? Um segundo, eu vou falando e a voz vai ficando mais seca, sei lá. É importante ter bastante água. Bom, sobre a cardinalidade, né? Isso aqui é outro conceito importante dentro da modelagem de dados, né? E relacionamento. E é basicamente quantos registros se relacionam com quantos, né? Se eu tiver duas tabelas, né? Em que cada registro de uma tem exatamente um correspondente no registro de outro, né? Se uma tabela tiver, por exemplo, uma chave estrangeira que vai apontar para a chave primária de outra tabela, e essa relação for de um para um, né? Então, tipo assim, é apenas uma chave com uma chave, né? São pares que não se repetem. A gente tem um relacionamento um para um. Um registro de uma tabela corresponde exatamente ao registro de uma outra tabela. Um exemplo disso, né? Uma empresa, né? Cada funcionário tem exatamente um crachá. E cada crachá pertence exatamente a um funcionário, né? É um relacionamento um para um, né? Você sabe que se você achar um crachá no chão ali, você sabe que ele vai ter exatamente um nome. E você sabe que cada funcionário em cada empresa ele vai ter exatamente um crachá. Isso é um relacionamento um para um. Esse relacionamento ele é um pouco mais raro, né? Dentro do Power BI. Normalmente, quando a gente não tem ele, porque se for para ser um relacionamento um para um, né, normalmente vai ser uma tabela só, né? Você coloca as informações tudo numa tabela só. Nesse caso, não tem muito problema. Outro tipo seria um relacionamento um para muitos, né? Um registro, ele vai ter uma tabela, ele pode ter vários correspondentes na outra tabela, né? E esse é o tipo mais comum aqui que a gente tem dentro do Power BI. Por exemplo, voltando para o exemplo de vendas aqui, né, que vai ser mais simples, né? É o exemplo de um vendedor e seus produtos, né? Um vendedor, ao longo de um mês aí, de um ano, de um determinado período de tempo, ele pode vender N produtos, né? Mas considerando que cada produto só pode, ele, tipo assim, só uma pessoa pode vender um produto, né? Duas pessoas não podem vender produto. Um produto só pode ser vendido por uma pessoa, né? Então, se eu for registrar essas ocorrências no meu banco de dados aqui, da minha empresa, por exemplo, vai estar lá, né? Que vendedor vai ter um relacionamento de um para muitos com as vendas, né? Um vendedor pode fazer muitas vendas e uma venda só pode ter sido feita por um vendedor. E, por último aqui, a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, né? Vários registros vão ter, ó, peraí, deixa eu formar dela. Vários registros de uma tabela se relacionam com vários de outra tabela, né? Um exemplo disso seria um vendedor e umas regiões, né? Regiões, por exemplo, de um país, né? Uma empresa, digamos, uma empresa que trabalha no país inteiro. Cada região pode ter vários vendedores. Peraí, acho que esse exemplo não faz sentido. O vendedor pode atender várias regiões e cada região pode ter vários vendedores. É um exemplo de um para um. Muitos para muitos, por exemplo. Vamos lá. Aqui vai ter um conceito bem simples aqui de geração do filtro, que eu não vou me prolongar muito. Mas todo relacionamento no Power BI tem uma direção. A gente tem dois tipos de direção aqui, né? Que é a direção única e a direção bidirecional. Na direção única, o filtro foi sempre da dimensão para o foto, né? Esse é o padrão e o mais recomendado.
E a gente tem a direção bidirecional, né? Que o fito flui dos dois sentidos. Que, inclusive, é, o fito flui nos dois sentidos. O bidirecional pode parecer útil, mas ele cria uma certa ambiguidade no táxi. Então, portanto, né? Tanto que é como na hora que você for criar um relacionamento ali, você vai ver que o Power BI ele sempre vai estar colocando, ele sempre vai estar colocando por padrão, né? A direção que eles são únicas, né? Porque isso é mais recomendado, ainda mais se a gente estiver trabalhando com o padrão estrela. Um exemplo na prática seria, por exemplo, quando você seleciona uma região, né? Por exemplo, sei lá, digamos, região norte. Então, tá olhando aqui com dados ambientais aí, você quer saber dados ambientais só de uma região. O Power BI aplica esse filtro na tabela região. Com a direção única, esse filtro desce automaticamente para a outra tabela que vai ter nossos dados ambientais, e não vice-versa, né? Bem, vamos lá. Aqui eu coloquei algumas validações, né? Alguns pontos que a gente tem que ter em mente quando a gente está trabalhando com o modelo, quando a gente está organizando nossos modelos no Power BI. É verificar se as chaves primárias realmente são únicas, né? Isso é realmente importante. Senão a gente pode obter alguns resultados estranhos. A gente precisa confirmar que os filtros propagam corretamente, né? Então é sempre bom a gente dar uma analisada. Porque embora, né, quando a gente clica ali, todos os visuais eles se possam até responder, né, no nosso clique, não necessariamente quer dizer que a filtragem foi feita da maneira correta, né? E, por último, a gente tem que verificar aqui os tipos de dados de cada chave. Às vezes você pode relacionar duas chaves, né? E pode ver, vai até confirmar que você fez o relacionamento, mas se as chaves tiverem tipos, né, diferentes, o, a filtragem ainda vai ser feita de maneira errada. Por exemplo, você pode ter uma coluna de inteiro ali, como a nossa chave primária, e na outra tabela, ela está sendo como um tipo texto, né? Por exemplo, você tem um texto 1, 2, 3, 4, 5, né? Não um número 1, 2, 3, 4, 5. E aí, na hora que você for fazer o relacionamento, ele vai até confirmar que fez o relacionamento, mas ainda vai ser de maneira errada. Enfim, né? Na regra geral, valide um modelo antes de criar qualquer visual. Um erro encontrado no modelo custa 5 minutos para corrigir, né? Mas depois que você já criou 20 visuais, aí pode custar um pouco mais você ter que corrigir isso, né? Dito isso, né? Vamos mostrar uma pequena demonstração prática aqui. Eu já vou abrir o Power BI. Só um segundinho. E para vocês acompanharem isso aqui que eu vou mostrar agora, eu peço que vocês, né, deem uma olhada no Classroom, que eu coloquei lá um link para o meu Drive, né? E lá vai ter uma pasta com um arquivo Power BI, né, que vocês podem abrir para vocês ficarem exatamente no mesmo ponto de partida que o meu, né? Que eu não vou começar do zero aqui de novo, porque a gente já fez bastante, né? Já fizemos todo aquele trabalho de abrir o Power Query várias vezes, eu acho que já está bem solidificado, então eu coloquei um arquivo já pronto para vocês abrirem, tá? Podem ir no Classroom, aí vou cuidar de abrir aqui o meu Power BI, que tá uma janela diferente aqui. Ó, beleza, tá tudo. Pessoal, só um segundo, tá? Eu vou ali no banheiro.
E aí, pessoal, conseguiram abrir o link aí que eu mandei? Lá no Classroom. Espero que tenha dado certo dessa vez. Enfim, né? Vai estar lá aquela pastinha lá, né? Aí na raiz vai ter o. Eu vou até abrir aqui, né? Mais fácil eu mostrar ao vivo do que eu pedir só para vocês fazerem e pronto. É, vamos lá. Vai estar aqui o nosso. Vai estar aqui o Classroom, né? E aí eu coloquei aqui por último, meu último anúncio, coloquei esse link aqui. Ao clicar nesse link, vocês serão direcionados para uma pastinha aqui dentro do OneDrive. E aí é só clicar. Você pode pode baixar a pasta inteira aqui, né? Clicando nesse botãozinho aqui. Ou então clicar separadamente. Basta clicar aí. Pode baixar os dois, tá? E aí, uma vez selecionados os dois pontinhos aqui, vem cá, clique em baixar. Clicou, ele vai começar a baixar, ele vai fazer as pataquadas dele aí. E na hora que baixar, ele provavelmente vai baixar no formato zip aqui, é só extrair, tá? Extrai e abre aí o arquivo PowerPoint, né? Tá na raiz, tá? Basicamente é isso. Dito isso, bem tranquilo, eu acho. Vou mostrar um exemplo aqui bem rapidex aqui. Rapidex não. Um exemplo conciso, rápido e objetivo do, do relacionamento aqui na prática. Beleza. Quando vocês abrirem aí, se der tudo certo, que eu tô rezando aqui para que dê, né? Se der tudo certo, se tiver dado tudo certo aí, vocês vão ver uma tela parecida com essa aqui. Eu deixei um mapa ali, preenchido, o mapa do Tocantins. E é para ter carregado aí duas tabelas, né? Se vocês forem ver no canto direito aí, é para ter dois jogos tabela aí, digamos assim, no canto direito. Se a gente for vir aqui na nossa visão de, a visão de tabela aqui, ó, modo de exibição de tabela, para ter alguns dados aqui. Só, se não tiver carregado aí, vocês me avisam, tá? Se não tiver conseguido progresso de Hotmail. Progressor de Hotmail. Hum, não sei o que significa. Me desculpe, Clara. No caso, eu falei se você tiver conseguido ter progresso aí em abrir o negócio. Ah, verdade, cara. Para entrar no Power, ele pede um login com e-mail. Sério? Pode botar o seu e-mail aí. Provavelmente o e-mail pessoal não vai ter problema nenhum, tá? Eu acho que talvez seja o. Não sei se, para quem nunca tiver usado o OneDrive aí, ele vai pedir para fazer isso. Talvez peça até para criar uma conta. Aí é só criar uma conta aí, eu acho. Se tiver que criar uma conta, colocar o seu e-mail normal, né? Faz o processo normal. E depois é só baixar o arquivo, tá? Você não vai precisar pagar nada por isso, não. Enfim.
Tem mais alguém que precisou criar alguma conta aí, pessoal? Não era alguém que precisou entrar, quando foi clicar aí no negócio, pediu para criar uma conta, e aí isso acabou gerando algum empecilho aí? Ah, pelo visto não. Beleza, então vamos lá, né? Quando vocês estiverem abrindo aí, provavelmente vai estar um dashboard parecido com esse, vai ter um mapinha ali apenas e somente. E aqui na visualização de tabela a gente vai ter duas tabelas, né? E aqui eu peguei do ANA, da ANA, né? A Agência Nacional de Águas. E é basicamente a série histórica do uso consultivo da água, tá? É só um dado qualquer que eu puxei aqui para mostrar o exemplo para vocês. Bom, vamos lá, né? Vamos ver como é que funcionam os relacionamentos, né? Aqui, se a gente for na exibição de modelo, né? Lembra que a gente tem aqui no canto esquerdo a exibição de relatório, a exibição de tabela, e aqui, por terceiro, a gente tem a exibição de modelo. É aqui que a gente vai visualizar os nossos relacionamentos. Vamos lá. Antes da gente continuar, a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Vamos criar o nosso primeiro relacionamento aqui, né? Aqui a gente tem no canto esquerdo a gente tem a tabela de municípios, né? E eu quero fazer um relacionamento dela com a série histórica, que é essa tabela aqui, a série histórica do uso consultivo no Brasil inteiro aqui. E aí, a minha expectativa é que quando eu fizer esse relacionamento, eu vou conseguir saber como que foi o uso da água, né? O consumo de água, não só no Brasil inteiro, mas por região, né? Então, se eu quiser saber, por exemplo, só para deixar claro aqui melhor do que eu estou falando, se eu quiser saber, por exemplo, aqui, essa segunda tabela, que é a tabela do município que fez o IBGE, aqui eu tenho a tabela com todos os municípios que a gente tem no Tocantins. Eu filtrei aqui, a gente só tem o Tocantins na parada aqui. E aqui a gente tem esse tal do Código Municipal. Código Municipal, deixa eu dar um zoom. Isso aqui é a parte importante, né? Esse CD, mano. Aqui os nomes da tabela, o nome das colunas são exatamente do jeito que veio do sistema do IBGE, tá? Aqui, esse CD1, ele é o código do IBGE, né? Que é o identificador único que identifica o município, uma região, região intermediária, região, etc. Ele é único e identifica uma única entidade aqui, um único município, né? Se vocês tiverem prestado atenção lá na nossa, na minha, no começo da aula, isso vai lembrar vocês de alguma forma, e se não lembrar, tá tudo bem, né? A gente está aprendendo agora, uma chave primária, né? Que é basicamente uma chave que identifica aquilo de maneira única e não tem nenhuma outra igual, né? Para essa tabela aqui. Pelo menos dentro dessa tabela aqui ou no nosso sistema. Então, beleza, o código do município, o importante aqui, o ponto importante, o código do município é único e ele identifica o município de maneira única, né? Não tem outra igual. O nosso ponto aqui vai ser, a gente vai usar essa coluna para relacionar ela com a série histórica do uso consultivo da água. Agora, beleza, eu estou aqui na, na essa página memória. Beleza, estamos aqui nessa visão de tabela, né? Agora vamos visualizar a tabela da série histórica aqui que veio do sistema da ANA, né? Agência Nacional de Águas, de novo. Cliquei aqui, só para ficar claro, né? Estava nessa tabela aqui de baixo, passei aqui para cima, série histórica final. E aqui a gente vai ter os dados de uso da água no Brasil todo, né? Estou vendo Maranhão aqui. A gente vai ter isso no Brasil inteiro, né? E aqui a gente vai ter algumas colunas interessantes, né? Primeiro de tudo, vamos passando coluna por coluna aqui. Não, na verdade, só pelas principais, né? Esse primeiro coluna aqui é o ano de referência.
ano de referência da estimativa, né? Tá com esses nomes estranhos mesmo. Inclusive, eu puxei, esse dado está sendo puxado da tabela Excel, que está junto no. Tá junto do arquivo, do link que compartilhei para vocês no Drive, né? Se vocês forem no Drive, vai ter lá a fonte da qual eu peguei esses dados, né? Vai ser ano, série histórica, 1900 bolinha até 2040, né? 2040, porque eles também fazem uma estimativa. Mas, enfim, o que importa aqui é o seguinte: essa primeira coluna aqui é um ano, né? Então, a gente tem a série histórica, a gente sabe quanto foi consumido de água lá no Maranhão, nessa cidade, nesse município aqui, né? Anajatuba, nesse ano, 1931. Aqui a gente tem uma coisa que a gente também tem lá na outra tabela dos municípios, né? Que é o código do município, né? Tá com esse nome aqui, mas é isso. Então, tá bom, né? Recapitulando. Esse aqui é o código do município. O que a gente tem de informação aqui? A gente sabe que as duas tabelas têm isso aqui em comum, né? Como eu tinha mostrado antes, aqui no Tocantins município, ó. Nessa tabela de municípios aqui, ó, a gente tem uma coluna que identifica o município de maneira única. O código do município, né? O código do IBGE, que identifica o município de maneira única, não tem nenhum outro igual. E aqui, nessa outra tabela, série histórica aqui, a gente também tem a mesma coisa. Esse MUN, CD estadual, ele é um código do município também, tá? Código do IBGE. Se vocês forem analisar lá na fonte da Ana, né, onde a gente pega isso aqui, ó, onde pega essas informações, ele vai estar explicando direitinho o que cada um é, tá? Por isso que eu estou falando para vocês. Esse aqui esse mundo seria atual, é o código do município do IBGE. Já que ele é único, já que ele identifica o município de maneira única, eu posso usar ele para relacionar as duas tabelas. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Explicado isso, aqui a gente tem outras informações aqui, inclusive, né, quem estiver me acompanhando ali, seja pelo vídeo, seja pela aula agora, eu vou remover algumas informações redundantes que vão estar redundantes aqui, né? Não, vou fazer isso depois, né? Vai ficar mais claro o porquê. Beleza. Vamos lá. Vamos aqui na parte esquerda aqui, né? Vamos clicar de novo aqui em exibição do modelo. Vamos relacionar essas duas tabelas através do código do município. Se a gente bem se lembra, o código do município é essa coluna aqui, né? Aqui tem esses quadradinhos aqui, essas caixinhas, cada uma dessas linhas aqui dentro, dessas linhas aqui, representa uma coluna da tabela, tá? Essa visualização que a gente tem aqui. Como eu tinha dito antes, o CD município, ele vai ser o código do município, isso na tabela do IBGE aqui, a gente vai relacionar com o código do município que fica na série histórica aqui, tá? Vamos ver onde é que está. Talvez fique meio ruim, né? Não está muito acessível esses nomes aqui. Não explicativos, mas é isso aqui, ó. Município CD pronto. Deixa eu ver como é que tá o pessoal. Beleza, ninguém falou nada no chat. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos pegar o código do município, literalmente clicar nele, arrastar e vamos trazer até aqui, ó. Código, município, código tal. Vamos soltar. No momento que eu fizer isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma janela aqui, Power BI, ele vai abrir para a gente decidir o que a gente faz. E aqui a gente vai ver algumas das coisas que eu estava comentando antes lá nos slides, né? Primeiramente, a gente vai ter umas informações básicas, né, de qual tabela a gente está relacionando. É que ele já entendeu que eu estou tentando relacionar a tabela Tocantins Municípios 2025 com a série histórica final aqui. Então, você está fazendo relacionamento disso aqui com isso aqui. E aí, ele vai deixar um pouco mais cinza aqui as tabelas que a gente está relacionando. Olha, você está tentando relacionar isso aqui com isso aqui. E a cardinalidade é um para muitos. Lembra lá da aula? Esse dois pontos asterisco aqui, quer dizer que eu estou relacionando uma tabela que tem um registro único aqui, né? Com outra tabela que tem vários registros. Mas por que aqui tem vários registros
vários. Por que é muito, um para muitos aqui, né? Perdão, pessoal, minha dicção não é muito boa e tá pior ainda hoje, porque eu dormi pouco de novo. Mas voltando aqui. Que é um para muitos. Porque aqui na tabela de cima a gente tem um município, né? Beleza. A gente viu lá, município é uma entidade única, código único que identifica aquele município. E aqui embaixo, apesar da gente também ter o código único que identifica o município, né? A gente tem uma informação adicional aqui que é o ano, né? É o ano. Esse A. Eu acho que era. Deixa eu ver. Não, não dá para mudar por aqui. Cliquei sem querer aqui, tá, pessoal? Não cliquem aí se você estiver no campeonato. Ok. A gente tem a informação adicional que é o ano, né? Então, aqui eu não vou ter só município, né? Por exemplo, município, Anajatuba. Não, eu vou ter Anajatuba, mas vai ser Anajatuba no ano de 1931. 1931. Mais para baixo, aqui não vai dar, porque aqui é só uma pré-visualização, né? Ele não vai mostrar todas as linhas aqui. Eu vou ter Anajatuba não no ano 1931. Não, não só no ano 1931, mas também no ano 1932, né? E assim por diante. Então, a gente vai ter toda a série histórica do consumo da água para aquele município na Jatuba, né? Desde 1931 até 2040, aqui nessa tabela. Por isso que é para muitos, entendeu? O município aqui na tabela de municípios aqui, do IBGE, ela vai ter vários correspondentes na tabela da série histórica, porque é uma série histórica, né? Você tem um município não só num ano só, você tem vários anos diferentes. Você tem vários municípios, um para cada ano, entendeu? Não sei se a minha lógica fez sentido na cabeça de vocês, mas essa é a ideia. É um para muitos. E aqui a gente tem de novo a direção do filtro, né? Como eu tinha dito, a gente tem duas opções aqui, ambos e único, né? Esse único é a direção única, né? O filtro, quando a gente clicar na tabela lá, quando a gente clicar no nosso gráfico, o Power BI vai filtrar da direção que tem um em direção, vai sair do lado que tem um para muitos, né? O que isso quer dizer? Quando eu clicar lá, por exemplo, no município, no meu mapa, né? Quero ver Palmas, né? Ele vai me mostrar a série histórica de Palmas, né? E aí ele vai filtrar dessa tabela aqui de baixo todos os registros de Palmas, né? Não vai mostrar de outras cidades. Se eu deixasse isso na opção de ambos aqui, né, ele poderia tentar fazer o contrário, né? Se eu clicar num ano específico, por exemplo, num gráfico de linhas, eu posso clicar num ano. Ele poderia tentar filtrar o município com mais nos anos, que não faria muito sentido. Beleza. Beleza, é isso, né? Vamos lá. Uma vez que a gente deixou isso configurado aqui, e a gente deixa as opções padrões, né? Que são sempre as melhores, na verdade. Tendem a ser as melhores, a não ser que a gente está fazendo uma coisa muito avançada. Vamos clicar em salvar. Cliquei no salvamento. Ele vai trabalhar nisso. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um relacionamento. Ele vai deixar aqui já, deixando explícito para a gente que tem um relacionamento. Criou a setinha aqui e tal. Tá dizendo um. E aqui ele já deixa claro, né? Aqui a gente tem um, e significa um de um, né? E aqui esse asterisco significa muitos, né? Ou seja, um registro aqui, nessa tabela de municípios, ele tem vários correspondentes nessa outra tabela aqui de série histórica. Vamos dar só uma relaxada aqui. Deixa aqui. Deixa eu ver. Eu acho que era isso.
Tô tentando me lembrar se tava faltando alguma coisa. Acho que tava faltando. Beleza, né? Vamos lá agora então ver como que isso afetou o nosso gráfico. Sai da exibição de modelo, fui para exibição de relatório. E se tiver tudo dado certo aí, provavelmente vai ter um município aí. Oh, perdão, vai ter esse mapinha aqui, né? Esse mapinha já estava aí desde o começo, coloquei ele desde o início. Vamos lá, né? Vamos tentar fazer umas coisas aqui, né? Vamos tentar, por exemplo, esse mapa já está configurado com os municípios, né? Se você segurar aqui, por exemplo, num município qualquer, ele já vai mostrar no município P1. Só que ele não está mostrando nenhuma informação adicional, né? Vamos lá, vamos colocar um gráfico de barras aqui. Barras não, de linhas, né? A gente está trabalhando com séries históricas aqui, eu acho que o melhor gráfico para isso é o de linhas. Vamos expandir aqui no canto direito as nossas tabelas. Vamos expandir só da série histórica. É de cima aqui. Vamos lá, vamos botar, por exemplo, aqui o gráfico de linhas. Perdão, não era isso que eu queria fazer. Tem que clicar no espaço vazio, né? Se você tiver com o gráfico selecionado e clicar aqui nessas visualizações, ele só vai substituir o que já está. Cliquei. Ele vai colocar aqui no nosso gráfico padrão. Aqui no eixo X, o que a gente vai querer colocar? A gente vai querer colocar o ano de referência. Pega ele para cá, né? Pega ele aqui, ó. E arrasta para o eixo X. Esse ARF é o nosso ano de referência da estimativa. O ano que foi para qual se refere aquela estimativa. Lembrando, a gente tem até 240, por isso que é uma estimativa, tá? Beleza, colocou aqui um negócio quebrado, mas vamos adicionar. Aí, aqui embaixo, no eixo Y, a gente pode adicionar essas opções aqui, ó. Consumo animal, consumo urbano, consumo... É que tá abreviado aqui, tá, pessoal? Mas é no Excel, tá dentro do OneDrive, que vai ter tudo explicadinho aqui, que cada coluna é. A gente pega aqui, puxa no eixo Y. Beleza, já tem a informação aqui. Aí, uma vez que a gente arrasta, a gente já pode começar a clicar, né? Clicar aqui também funciona. Vamos adicionando aí. Beleza, a gente vai ter essa visão consolidada. A gente vai ter uma visão consolidada, mais ou menos, aqui, né? Vamos mudar esse título, tá gigante. Só para... Isso aqui é só para mostrar a ideia dos relacionamentos, tá? Tá, consumo de água. Metro cúbico. Deixa eu dizer que meu teclado não vai aceitar colocar o jeito bonitinho. Beleza. Tá feito nosso relacionamento aqui, né? Deixar do jeito maior aqui. E a ideia, olha só, a gente tem o consumo de água na direita e tem os municípios na esquerda. Vocês viram que quando eu cliquei do município qualquer aqui, por exemplo, o município de Ponte Alta do Tocantins, ele filtrou aqui para mim, agora a gente tem a série histórica daquele município do Ponte Alta do Tocantins, coisa que não seria possível se a gente não tivesse feito o relacionamento ali, entendeu? Então, olha a informação que eu tenho aqui. Ó. Ele colocou aqui para mim soma do consumo animal, soma do consumo RH, não sei o que é, soma do consumo urbano, soma do consumo para irrigação, né? E agora a gente tem essa informação categorizada aqui só para o município de Ponte Alta. Podemos ver, por exemplo, Tocantinha, para outro aqui,
Para ficar melhor, a gente poderia até colocar mais outro, mais outro artefato aqui, né? Segmentação de dados, por exemplo. Segmentação de dados. Coloquei aqui o ano de referência. Ele vai botar um slider para mim, porque eu já estava usando isso aqui antes, acho. Um slicer. E aí a gente vai ter por ano, né? Então a gente pode saber só até 2026, que é o que a gente está hoje, né? Já vai dar uma mudadinha já. E a ideia é essa, né? E aí, para exemplificar por que foi importante, vamos ver se a gente consegue excluir aqui, né? Deixa eu excluir, né? Vou excluir o relacionamento. Deixa eu excluir essa relação da tabela. Os usuários que estiverem usando dados da tabela relacionados poderão ser concluídos. Eu excluí aqui só para exemplificar. E aí o que aconteceu? Nosso gráfico voltou para o estado padrão dele. Deixa eu ver. Acho que é melhor você dar um zoom. Tá vendo? Eu tô clicando aqui e não tá acontecendo nada. Eu tô selecionando o município. Seleciono o município de P1. Aqui esse gráfico da direita não muda nada. O consumo da água permanece o mesmo. Seleciono, sei lá, outro município qualquer. Então, não muda, entendeu? Isso porque não tem mais relacionamento. Então, essa é a importância do relacionamento. Você consegue relacionar os dados. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Código município com município, código todo lá. Confirmar, beleza, salvar. Ó, voltou ao normal. Bom, então, basicamente era essa a ideia, tá? A ideia não era repetir muito o que a gente já tinha feito nas nossas aulas, era só explicar melhor esse conceito. E esse conceito a gente usou nas últimas aulas, hein? Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque a gente montou alguns dashboards e esse conceito meio que já foi aplicado sem a gente ver, né? Entre aspas, né? Eu só não expliquei, mas a gente já estava aplicando esse conceito de relacionamentos, principalmente na última aula, tá? É, beleza, pessoal. A ideia era fazer essa aula um pouco mais rápida aqui. A partir de agora, não vai ser mais eu que vou estar dando as aulas, tá? Espero que não tenha ninguém aí agradecendo aí, mas a partir de agora vai ser outra pessoa. Vocês vão estar vendo aí a questão do DAX, a questão de inteligência temporal, alguns conceitos mais avançados do Power Query, e provavelmente vocês vão continuar trabalhando com esse dataset aqui, de consumo de água, tá? Só que vocês vão estar vendo coisas mais legais aí, mais legais ainda, eu imagino, tá? E aí é isso, né? Deixei esse dataset aqui para quem quiser brincar, tá lá no OneDrive. A aula vai ficar gravada, tá? De nada, Clara Vargas da Silva, por nada. Ah, você foi a que mais interagiu, cara. Obrigado a você por vir para as aulas, tá? Eu gosto quando o pessoal interage. E é isso, tá? Até a próxima, pessoal. Vou estar me ausentando. E até eu espero que vocês tenham muito proveito das próximas aulas, tá? É isso.